é um espírito de covardia, mas sim de poder. Glória ao Senhor Jesus. E como falei no princípio, depois que lemos a cita bíblica, falamos de que hoje íamos falar de, lembram? O espírito de gafanhoto. Glória ao Senhor Jesus. O espírito de gafanhoto. Glória a Deus. O que será o espírito de gafanhoto? É uma mentalidade limitada, uma mentalidade de inferioridade. Eu gostaria que Decon colocasse a cita que falamos. Isso. Vimos ali gigantes. Estamos falando dos espiões que foram à terra prometida e que estiveram lá olhando e vendo que o Senhor tinha colocado. Eles foram a ver a promessa, a pisar a promessa, a palpar a promessa, com seus próprios olhos, a ver a terra prometida e o que a terra prometida dava. E eles começaram a ver as dificuldades, e vemos aí gigantes. Os filhos de Anak eram gigantes sobre a terra. Ele e seus filhos tinham conquistado o Monte Hebron e tinham todo isso cheio de cidades fortificadas e cidades onde tinham exércitos de gigantes. Então, quando eles chegaram e se compararam com aqueles homens e com aqueles gigantes, eles começaram a olhar para si mesmos. E então trazem essa resposta para Moisés e para todo o povo que estava guardando no deserto, a resposta que traziam os espiões. Quando chegaram os espiões, começaram a relatar o que eles viram e começaram a dizer: lá tem gigantes, mas nos colocamos do lado e éramos aos nossos próprios olhos. Olha que não eram eles, eram eles mesmos, não eram os gigantes, eram eles mesmos que se compararam com aqueles homens e falaram: éramos a nossos próprios olhos como gafanhotos. Ou seja, bueno, nós éramos pequenos demais do lado daqueles homens, do lado daqueles gigantes. Glória ao Senhor. Então hoje podemos dizer que o espírito de gafanhoto é uma mentalidade limitada, derrotista e de inferioridade. Glória ao Senhor. De inferioridade. Então, o que simboliza? É como esses espiões, eles se estavam vendo a si mesmos. Não estavam vendo a Deus do todo-poder, sino estavam vendo quão grandes eram aqueles gigantes e a incapacidade que eles tinham para les enfrentar. Eles estavam vendo o que eles eram, as armas que eles tinham, o povo como era. Estavam vendo que não tinham nenhuma oportunidade para enfrentar aquele povo, para enfrentar aqueles gigantes. Eles estavam dominados pelo medo. Isso traz o espírito de gafanhoto, o medo. Nós temos como lema hoje que nós vamos com coragem, guiados pelo Espírito Santo. E o versículo lema diz que Deus não nos deu espírito de covardia, porque se há alguma coisa que Deus não gosta de nós, é que tenhamos esse espírito de covardia, porque não é algo bíblico que eu possa ter. Eu posso ter temor, mas nós temos que saber que Deus é maior e mais poderoso do que todo que possa ter aqui na terra. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Estavam dominados pelo medo, estavam dominados pela dúvida, a dúvida, e isso deu para eles uma baixa autoestima. Quando eles voltaram, eles não tinham lutado, mas já estavam derrotados. Então o problema não era
esse povo, o problema não era Deus, o problema eram eles. E o problema muitas vezes não é o poder de Deus. Não é o que Deus faz, porque Ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso e tem poder, e vemos Ele, porque se nós estamos aqui, é pelo poder mesmo de Deus. Se você derrotou as trevas, é porque Deus tem poder, porque não é pela nossa conta. Se hoje estamos aqui e temos vencido as trevas, é porque Deus tem nos dado a vitória. Se você persevera, é porque Deus tem dado as forças, não é pela nossa conta. Estamos aqui e nos impede sair adiante ou continuar ou avançar, e tem coragem, porque estamos e temos em um estado, ou estamos com uma mentalidade, como a mentalidade daqueles espiões, nos achamos gafanhotos. Então vemos as dificuldades, vemos as provações, vemos os desafios, e a nossos olhos, a nosso parecer, estamos como muito pequenos, como muito incapazes. Vemos os desafios da vida e somente com ver já estamos derrotados. O que vem pela frente não podemos avançar, porque quando vamos e damos uma olhada no futuro e o que está por vir ou por conquistar, ou a promessa que Deus me deu, eu olho para mim e falo, não consigo. Então já estou derrotado. Porque o problema não é Deus, o problema não é a promessa, o problema sou eu, que tenho incapacidade para receber e para conquistar e para lutar o que Deus me prometeu. Não vou para a batalha porque já estou derrotado, porque penso que vou morrer aí no tentando conquistar o que Deus me prometeu. E isso que eu tenho que ter claro, que não sou eu quem vai conquistar, eu vou como obediência e vou para frente. O que Deus pede para o cristão é coragem. Isso que Deus te pede. Que você e eu tenhamos coragem, que é muito importante, glória ao Senhor, porque é muito importante que você possa ter confiança no Senhor. Muitos de nós já estamos derrotados em muitos aspectos da nossa vida, muitas coisas que já estamos sendo covardes em muitas áreas. E a pergunta é: em que área você está sendo covarde? Porque estamos sendo covardes para evangelizar, estamos sendo covardes para falar de Deus, para dar esta verdade, para passar, para convidar. Estamos sendo covardes para dizer para alguém que Cristo salva. Estamos sendo covardes para passar esta palavra. Estamos desobedecendo o mandamento de ir pelo mundo todo e pregar o evangelho, porque pensamos que vamos a ser rejeitados, porque alguém não vai gostar, porque se falo para este, talvez vou a ter uma má resposta, o que vai pensar de mim? Então não evangelizo, porque já estou derrotado. E parece que não tenho a convicção daquele Deus que também me chamou. É difícil. Também posso ser covarde no perdão, porque é difícil para mim perdoar, é difícil para mim pedir perdão, é difícil para mim me aproximar e pedir perdão. É difícil conviver. Estou sendo covarde na liderança para levar, para materializar a visão que Deus tem me dado. Estou sendo covarde no chamado que Deus me fez, porque sinto temor. E certamente são coisas que acontecem na vida de cada cristão, porque Deus tem nos chamado para a salvação. E Deus, querido amigo, está te chamando para a salvação. Não tenha medo, não tenha temor do que vai acontecer no futuro. Simplesmente você se abandone nos braços do Senhor. Não tenha essa covardia que quer o diabo te colocar. Não tenha covardia para aceitar o chamado, o supremo chamamento que Deus nos faz, porque todos tivemos temor um dia.
Oi, não vou para a igreja porque vou terminar batizado. Não vou para a igreja porque vou terminar assim. Falava minha esposa um dia: eu vou terminar vestindo como viste sua mãe e viste sua irmã. Não vou para lá, eu não vou terminar assim. A covardia de mudar, de descobrir o propósito de Deus, o que Deus tem para nós. Mas pergunta para ela quais são suas convicções hoje em dia. Pergunta para ela se não avançamos com coragem. Porque eu tenho que ter coragem para continuar em frente. Tenho que ter coragem para ganhar minha família. Tenho que ter coragem para ganhar meu esposo. Porque isso se faz com coragem, não se faz com covardia. Tenho que ter coragem para enfrentar ao inimigo. Nós estamos ficando e estamos cheios de medo com tudo o que acontece aqui no São Paulo. Muitas coisas. Alguns ficam com medo porque lá na frente tem um centro de macumba. Porque aqui tem lugares e lojas onde fazem culto ao diabo. Porque aqui é o lugar, porque está o espírita, porque está o outro, e estamos com esse espírito de gafanhoto olhando para nós e vendo eles como gigantes e nós como se fôssemos pequenos. Mas o Senhor se ficou cheio de ira com aquele espírito de gafanhoto e começou a dizer: vocês não conhecem, não sabem qual é esse Deus que tirou vocês de Egito. Aleluia. Eu tenho poder, diz Josué e Caleb, que ele tinha o poder para conquistar essa nação. Nós somos mais do que qualquer força, qualquer poder que possa se levantar em contra desta igreja. Você é mais do que aquele que está em sua contra. Você é mais daquele desafio. Você é maior que qualquer coisa. Caleb, ele acreditou no Senhor e foi e derrotou a todos esses gigantes. O Senhor colocou na sua mão, porque não é com seu poder. Mas parece que diante dos desafios e de tudo o que acontece, parece que estamos olhando para nós como inferiores. E você não pode ter esse espírito de inferioridade, de derrota. Você tem que ter um espírito, aleluia, como diz Timóteo. Tem que ter um poder. Tem que ter espírito de poder, de amor. Glória ao Senhor. Porque Deus tem nos entregado a vitória. A vitória não é nossa, a vitória do Senhor. Ele peleja por nós. Glória ao Senhor. É importante porque essa mentalidade nos impede entrar na promessa. Aqueles espiões falaram: Deus não pode nos dar essa terra. Mas se nós não conseguimos, o problema não estava na terra. O problema não está em Deus, não está na promessa, como já falamos. Está em nossa mente. Porque se Deus não consegue fazer muitos milagres em nossa vida, é pela falta de confiança, como quando o Senhor saiu de Nazaré e não conseguiu fazer muitos milagres nesse lugar por conta da incredulidade deles. O problema não é Deus, Ele quer fazer, Ele quer operar, Ele quer te ajudar, Ele quer estar conosco. O problema é que minha incredulidade faz o Senhor afastar e que o poder dEle não saia. Nós temos que ter que saber que a confiança em Deus é o que faz sair poder dele automaticamente, como a mulher do fluxo do sangue. Tocou o Senhor e não, ela nem pediu nada. Saiu automaticamente o poder dele para ela ser curada. Quando eu tenho uma mentalidade de gafanhoto, minha visão está distorcida de si mesmo. Tenho uma visão minha do que não é. Quando o Senhor me chamou para as missões, eu comecei a olhar para o espelho e comecei a dizer: mas o Senhor, que foi o que enxergou em mim? Porque eu não vejo nada. E eu comecei a fazer uma conta das pessoas que eu tinha ganhado para o Senhor. E quando fiz a conta, eu fiquei envergonhado. Então comecei a ter um espírito derrotista e a dizer: Senhor,
Eu para que vou? Se eu não tenho ganhado nem a minha própria família, não tenho conseguido ganhar a meu sogro, não tenho conseguido ganhar meus cunhados, ainda minha sogra está aí e ainda não tem aceitado muito assim, como que não tem se convertido bem. E eu que vou fazer? E começo a ver esses gigantes, e começo a ver todo o que está acontecendo ao meu redor, e começo a pensar, não vou conseguir. E o diabo te coloca esse espírito de gafanhoto, onde você enxerga para si mesmo e não vê nada. Mas o Senhor demonstra o contrário. O Senhor demonstra que aquela, por lo menos, que estamos falando da família da minha esposa, onde eles não somente não concordavam com o evangelho, sino que era uma família que atacava. Eles atacavam a família, os atacavam. E começavam a dizer muitas coisas para nos desanimar. Mas estávamos nós vendo eles como gigantes, e vendo esses desafios e esses problemas, e tudo que eles falavam como gigantes. Mas não foi assim com Caleb e com Josué, porque decidimos acreditar em Deus, decidimos crer que Deus tinha o poder para derribar, para derrotar esses gigantes. E hoje, aleluia, podemos ter e dizer que temos agora a vitória em nossas mãos, porque hoje estão sendo batizados aqueles que antes se opunham ao evangelho, estão sendo aceitando o Senhor, porque estão aceitando que o Deus nosso é maior do que eles, e que seu pensamento e que tudo que eles podiam acreditar, porque com paciência guardamos o poder de Deus, com paciência guardamos o que o Senhor faz. Porque nós às vezes temos uma visão distorcida do que nós somos nós mesmos, mas Deus nos tem feito diferentes, porque esse é um grande milagre. Porque maior do milagre que meu sogro tivesse saído da UTI, eu não hubiese entrado, e que o Senhor tenha levantado ele, maior milagre é que ele acorde dizendo que vai ser batizado em nome do Senhor Jesus, porque coisas acontecem todos os dias, muitas pessoas são levantadas, muitas pessoas são curadas, mas que uma pessoa acorde, aleluia, do seu leito de morte para dizer que vai ser batizado em nome do Senhor Jesus, esse sim é um milagre, aleluia. Esse sim é um milagre. E não fica outra coisa que pedir perdão para o Senhor pela desconfiança. Coisas que não nos impedem ver a bênção do Senhor, as promessas do Senhor, porque muito tempo o Senhor prometeu e sabia, e eu falava para minha esposa, e que já vai morrer, e eu falava, se preocupe não, que Deus nos prometeu. Eu tinha toda a certeza que meu sogro ia ser batizado em nome do Senhor. Ele esteve aqui conosco, ele chorava quando ouvia a palavra, falava com ele, e ele chorava e tinha essa sensibilidade, e um dia falei, ele vai ser batizado, Senhor. Ouvi a voz dele quando me falou que ele ia ser irmão nosso, e mesmo que ele estivesse na porta da morte, nós tínhamos somente que confiar que nós não somos gafanhotos, e que esse evangelho que nós temos é poderoso para levantar a aquele homem que está se perdendo, que ele pode nos liberar ainda da porta da morte, aleluia. Porque ele tem me dado a mim também uma oportunidade, e sei que Deus ia também a dar uma oportunidade, glória ao Senhor, também para a família da minha esposa, porque o espírito de gafanhoto nos dá um medo paralisante, que nós não sabemos o que fazer. Eles viram o fruto da terra, eles viram o leite que dava a terra, viram também, enxergaram o mel, mas todo foi ofuscado pelo medo. Não conseguiram chegar pelo medo, porque mesmo que vemos o poder de Deus, vemos as promessas, vemos que o Senhor tem feito tantas coisas em nós, mas nos impede
ter confiança que Deus vai nos continuar levando para o frente. Nos falta a coragem para conquistar o que Deus nos prometeu. Ficamos paralisados, quietos. Uma mente cheia de medo é uma mente que apaga as promessas de Deus. Se você está paralisado com o medo, esse medo te impede a acreditar direito no Senhor. E isso não te deixa pegar as promessas do Senhor, o que o Senhor te prometeu. Porque ficou paralisado ante os gigantes e ante as coisas grandes e os desafios. Glorioso Senhor Jesus. Há um contraste grande entre essa mentalidade de gafanhoto e o espírito diferente que tinha Caleb e Josué, porque o Senhor falou: vou acabar com esse povo vai ser morto, e vou colocar para Moisés um povo que se acredite. Moisés intercedeu e falou: tá bem, o Senhor falou, tá bom, não vou destruir o povo, mas esse povo não vai entrar na terra prometida por conta que tem esse espírito de gafanhoto, mas Caleb e Josué sim vão entrar, porque eles têm um espírito diferente, e esse é o espírito que precisa esta igreja para conquistar as promessas. Aleluia. Esse é o espírito que você e eu precisamos, porque esse espírito tem características diferentes, tem uma mentalidade diferente, enxerga a realidade. Sim, está difícil, essa é a realidade. Podemos ver, vamos evangelizar, está difícil. Minha família está se perdendo, está difícil. Eu tive uma conversa com meu sogro, antes dele cair na cama. E nesse momento, eu coloquei a mão na cabeça e eu falei: nossa, será que se vai conseguir ser salvo? Porque com essa conversa, a realidade está difícil. Minha esposa pergunta: o que acontecerá com meu pai? Será que sim vai ser batizado? E estamos vendo a realidade, está difícil. Mas o espírito diferente, ele acredita na promessa. Vê a realidade, sim, minha família está se perdendo, meu filho está se perdendo, mas a promessa é que vai ser salvo. Essa é a promessa. A realidade é que está difícil, mas a promessa, aleluia, está dita. Glória ao Senhor. Você não sabe a grande alegria que nós temos de ver a irmã Mariana cantando de novo. O desafio é difícil, não, irmã Merari? É difícil o desafio, mas a promessa está feita. Eu simplesmente tenho que acreditar e saber que aquele que está comigo é maior que aquele que quer levar os jovens para o mundo. Isso é o que tenho que saber. O espírito diferente que o Senhor fala para Caleb, não nega os desafios, não nega, mas confia no poder de Deus. Cegamente confia no poder e o que o Senhor faz pelo homem. Aleluia. Essa mentalidade crê que se Deus prometeu, Ele vai ser fiel para cumprir. Fiel para cumprir. Você não pode ficar desesperado. Você não pode começar a tomar decisões desesperadas, porque a promessa não chegou, porque ainda o Senhor não tem dado resposta. Simplesmente eu tenho que saber que Ele prometeu, e eu tenho que saber esperar, porque Ele vai cumprir. Aleluia. Talvez você esteja como os espiões, como os espias, diante de um novo projeto, diante de um novo desafio.
Talvez você tenha um ministério, um casamento pela frente. Talvez você tenha uma mudança. Talvez você queira mudar de trabalho. Talvez você tenha tantas coisas que você pode ter. Tantas coisas. Mas o medo está te dizendo que você não pode. Porque o diabo é especialista em enterrar os sonhos, os projetos. Um dia existia um projeto chamado de pregador. Esse foi meu projeto, pregador. Que um dia o Senhor me falou há muitos anos: você vai ser um pregador. E isso eu guardei no meu coração. Mesmo que eu não sabia nem falar, mesmo que eu era criança, mesmo que eu não tinha nem amadurecido espiritualmente, mas guardei no meu coração, porque um dia Deus me falou que eu ia ser um pregador. E no processo, o diabo tentou tirar isso. Muitas derrotas, talvez, que eu achava. Talvez um dia o inimigo me colocaram a pregar e não consegui pregar. E eu falava e perguntava para o Senhor: Senhor, mas tu não falaste que eu sou pregador. Tu não falaste um dia que eu ia pregar tua palavra. Por que acontecem estas coisas? E o inimigo está aí pronto para dizer: você não é ninguém. Você não nasceu para isso. Deixa, vai para lá. Sai do caminho daí da frente. Você está derrotado. E assim começa a se sentir. Mas eu tinha certeza que Deus tinha prometido, que Deus tinha falado, e isso que tenho que ver, isso que tenho que enxergar para as promessas e ver que Deus é todo poderoso para cumprir essa promessa, aleluia. Porque hoje estamos aqui, porque Deus tem poder, não por outra coisa. Você acha que esta igreja está em pé porque o inimigo quer derrotar esta igreja? Você acha que nós que estamos neste bairro cheios de centros e lugares de macumba que estão sempre incomodados com nossa presença? Estão incomodados quando fazemos uma vigília? Que estão incomodados, ou ele que está incomodado? Ele tem que se incomodar e não nós com eles, porque aqui está se abrindo passo a igreja do Senhor, aqui está o povo do Senhor e tem as trevas que recuar. Nós apagamos a luz e todo está na escuridão, mas quando é ligada a luz, as trevas têm que recuar. A igreja do Senhor tem que se abrir passo com coragem. Aqui vamos nós com passo firme. Vamos em diante em nome do Senhor Jesus, aleluia. Porque não é nosso tamanho, é o tamanho de Deus. Não é o tamanho desta igreja, não é o tamanho de nós. Não somos o número, é o Deus que está conosco, aleluia. É Ele. É Ele que vai conosco. Aqui estamos homens cheios de imperfeições, mas o que tem que caracterizar esta igreja é a coragem, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, sino de poder, poder para pregar, poder para evangelizar, para dar testemunho, para conquistar, para acreditar que Deus é poderoso para cumprir essa promessa, aleluia. Porque a maior batalha de Israel não era contra os povos nem contra os gigantes. A maior batalha de Israel era contra eles mesmos. Eles não conseguiram entrar na terra prometida, não por o Deus que eles tinham. Era porque eles não acreditavam no Deus que eles tinham. Era porque tinham um espírito de gafanhoto, porque se achavam menos que os outros povos, e você e eu não podemos estar nesta terra achando que somos menos do que outros, que outras denominações, que outras coisas poderosas, que os gigantes que tem aqui esta cidade, que o poderoso diabo que se levanta com todas suas mentiras, com todas suas falsas doutrinas, são maiores do que nós. Nós somos maiores, não por nós, sino por esse Deus que prometeu, aleluia.
Muitos estão vivendo muito abaixo do que Deus planejou. Não por falta de promessa, porque Deus dá promessa a todo mundo. O Senhor se encarrega de te dar uma promessa, que você ignore outra coisa. Mas Deus te falou. Você sabe que Deus te falou. Você sabe que Deus tem prometido. Você sabe aonde Deus te quer levar. Você não pode ignorar. Ou se você está chorando é porque você quer, mas você sabe que Deus já há tempo que tem te falado. O que Deus quer fazer contigo. Ele, mas você está fazendo de Jonas, fugindo da voz do Senhor, fugindo da promessa. Mas Deus, irmão querido, eu cheguei aqui nesta igreja, eu cheguei na igreja, me ajoelhei, eu era um bêbado e eu me ajoelhei. Quando eu me parei, quando eu me levantei, aí havia um irmão dizendo: irmão, o Senhor, eu era ainda um bêbado, e um irmão dizendo: irmão, você vai ser um ministro. E você sabe quando Deus te fala. Você sabe quando Deus coloca aí. Isso guardei eu no meu coração. E eu nesse momento falei: como assim? Se eu aqui o que estou tentando sair do pecado, tentando eu dar um bom testemunho para meus filhos, minha família está se perdendo, minha esposa está se perdendo, e aqui o Senhor está dizendo que eu vou ser ministro. Mas como vai ser isso? Falou a Virgem Maria. Como vai ser isso? Se preocupe não. Deixe todo para o Espírito Santo, porque é Ele quem vai te levar. E nós temos que confiar e ter coragem que nós vamos chegar onde o Senhor quer nos levar. Porque Ele coloca a meta e Ele acompanha no processo. A única coisa que pede de ti é confiança, é coragem. Porque esse espírito de gafanhoto não nos permite avançar. Esse espírito de gafanhoto fez que Pedro negasse ao Senhor 3 vezes. Esse espírito de gafanhoto fez que Pedro não conseguiera terminar de andar sobre as águas. O Senhor quer mudar essa mentalidade hoje. Quer tirar você do deserto da dúvida, do deserto do medo, e te levar à terra prometida. Que você consiga tomar essa terra prometida, que o Senhor dá àqueles que têm ousadia, àqueles que têm coragem para conseguir e para seguir em diante e confiar nesse Deus que temos, aleluia, que nas piores circunstâncias se glorifica. Eu estava pensando já em que ia enterrar meu sogro. Minha esposa estava chorando, dizendo que ela ia enterrar a seu pai. E ele mesmo falou para minha esposa, dizendo: você veio aqui a enterrar a sua mãe e agora vai enterrar a seu pai. Mas nós temos que ter um espírito diferente, um espírito que acredita que pode, aleluia, dar ao homem o que o homem precisa, porque esse homem, acima de todas as coisas, precisa ter em seu coração uma esperança chamada salvação. Glória ao Senhor. Se você tem vivido com medo, se sentindo inferior, fraco, incapaz, se você tem deixado o medo te impedir obedecer, porque há tempo que o Senhor fala em pessoas que custa para eles obedecer a voz de Deus. O Senhor fala alguma coisa e é difícil. É difícil deixar uma prática, é difícil deixar um trabalho, é difícil entrar no trabalho, é difícil aceitar o desafio, é difícil para todo, é difícil avançar. Somente se dedica a sonhar e não materializa esse sonho. Temos que materializar a visão e ter coragem para alcançá-la. Hoje o Senhor quer romper essa mentalidade de gafanhoto.
que esta igreja possa conquistar as promessas, que esta igreja em Vila Guilherme, glória ao Senhor, possa conquistar as promessas. O outro ano, meu querido irmão, a igreja está fazendo 40 anos aqui em Brasil. Está difícil, está difícil. A igreja tem crescido, não como nós esperamos. Mas, irmão, sabe uma coisa? Você sabe, o irmão Guilherme Valência, o primeiro missionário aqui, ele morreu o ano passado, você sabe disso. Mas ele, antes de morrer, ele falou que ele tinha visto uma igreja grande aqui no Brasil. Uma igreja maior do que todas, uma igreja maior da igreja da Colômbia. Ele falou, em Colômbia tem 50 milhões, mas aqui tem 216. Aqui vai se levantar uma igreja maior do que todas em todo o mundo. E eu, aleluia. Sabe que eu estava na Colômbia, mas eu, quando estava pregando, porque me convidaram por aí a pregar, eu me lembrava da obra do Brasil. E não tenho maior sentimento, mais do que quando estou aqui. E tanta vontade de voltar para o Brasil. De dizer, vou para o Brasil, porque, sabe uma coisa, quando eu enxergo a igreja, muito bonita, mas meu coração, que já há muito tempo que virou brasileiro, e o Senhor mudou minha vida, meu coração, e tenho o Brasil aqui no coração. Por isso sempre que vou pregar, tenho a bandeira aqui do Brasil, porque o Senhor transformou meu coração e me colocou carga por esta nação. E não acho meus dias que não sejam aqui trabalhando por esta nação, mas estamos trabalhando porque Deus tem feito uma promessa. E eu acredito com todo o meu coração que Deus, aleluia, vai nos entregar esta nação para seu propósito, para seu evangelho. Que muitas pessoas aqui, por muito dura que pareça, que é muito grande o desafio, o Senhor vai levantar e está usando esta congregação, esta igreja. Você faz parte desse propósito de Deus. Mas eu te convido a que juntos tenhamos coragem e que continuemos trabalhando por esta obra, que aos olhos de Deus é uma grande, aos olhos de Deus está vendo com uma grande compaixão e misericórdia, porque nós estamos aqui pedindo ao Senhor, Senhor, levanta uma igreja, e nós temos toda a certeza que estamos prontos para o crescimento, não somente em número, sino também como crentes, porque se queremos conquistar esta nação, temos que ter a confiança e saber qual Deus é que esta igreja tem. Tenha convicção, meu querido irmão, de qual esta igreja tem, qual Deus esta igreja tem. Que possamos romper essa mentalidade de gafanhoto e receber a mente de Cristo. A mente de Cristo. Uma mente cheia de fé, de coragem, de valor, que nós possamos ser valentes. O Senhor te tem nesta igreja e é com um propósito especial. Deus colocou em nosso coração um sentimento. Deus colocou uma necessidade, porque esse é Deus quem coloca esse fogo em nosso coração. E disse o apóstolo Paulo, ou falou o apóstolo Paulo, ai de mim, se eu não prego o evangelho, se eu não dou testemunho, aleluia. Deus quer tirar essa visão distorcida, Ele quer tirar essa visão embasada que você e eu tínhamos, ou temos, para que possamos ver o poder do Senhor, e que possamos ver como Deus nos vê, não como nos vemos, porque o diabo diz que você não tem capacidades, o diabo diz que você não consegue, o diabo quer assim baixar a cada um, os ânimos de cada um, mas Deus te vê diferente, Ele nos vê diferentes. Eu olhava para o espelho e dizia, Senhor, o que você viu em mim, porque eu não enxergo nada.
Mas eu compreendi que o Senhor não estava vendo o que eu sou. O Senhor o que tinha que ver em mim era seu reflexo. Para nós ser usados, nós temos que ter a mente do Senhor, que quando o Senhor nos enxergue, veja a confiança e o valor, ver ao Deus Todo-Poderoso em nossos corações, que tenhamos essa coragem e esse valor de ter a confiança de saber que Deus se tem o poder para conquistar as promessas que nós temos recebido de parte do Senhor. Nós somos mais do que vencedores. Glória ao Senhor. Coloque-se em pé. Que o Senhor nos livre dessa mentalidade e que nos enche com a mente do Senhor. Que nada nos impeça conquistar as promessas que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Precisamos que saia esse espírito de covardia, que saia esse espírito de medo, de incredulidade, que possamos vencer, que possamos reconhecer o medo, que esse medo nos submeta, porque não podemos negar que ele existe, mas sim podemos reconhecer que Deus está conosco. Alimente sua fé com sua palavra, alimente a fé com a palavra do Senhor. Enche sua mente com promessas, não com ameaças. Enche sua mente com promessas, não com as ameaças. Enche seu coração com a promessa. Você tem que abraçar a promessa do Senhor e saber que Ele tem poder para responder. Aleluia. Ore, busque a promessa do Senhor. A oração nos alinha com o céu e expulsa a covardia. Expulse a covardia da sua vida. Peça para o Senhor a confiança suficiente para você enfrentar os desafios. Obedeça ao Senhor, mesmo com temor, com medo de não saber o que vai acontecer, porque talvez você está saindo da zona de conforto. Porque a coragem não é a ausência de medo. A coragem é agir apesar do medo. Tenho medo? Sim, tenho. Mas mesmo assim vou para a frente. Mesmo assim vou acreditar nas promessas de Deus. Tá difícil, tá? Mas mesmo assim vou acreditar que Deus consiga me levantar, que Deus consiga me levar para a frente. Aleluia. Em que área você tem sido covarde? Na liderança, em sua família, no evangelismo, no chamado que Deus tem feito. Deus está te chamando a confiar, não a confiar em você, mas a confiar naquele que já está dentro de você. Aleluia. Vamos a orar. Que o Senhor tire de nós esse espírito de covardia, esse espírito de gafanhoto, e coloque em nossa vida um espírito de coragem, de valor, um espírito diferente. Fale para o Senhor: Senhor, me dê o espírito de Caleb, esse espírito no qual o Senhor se agradou, no qual o Senhor viu com outros olhos, que ele fez alcançar as promessas, porque Caleb viu morrer toda uma geração, mas ele chegou na terra prometida. Talvez muitas pessoas estão falando de cristãos que são cristãos, mas a coragem é aquela que nos faz chegar a conquistar essas promessas. Podemos ver morrer muitas pessoas, mas nós fomos chamados a alcançar as promessas. Feche seus olhos nesta hora.
Peçamos ao Senhor que possamos ir à frente com ousadia, que possamos tomar decisões com coragem, que possamos saber que Deus está conosco, que a bênção não é uma coisa que eu tenha que perseguir, a bênção me persegue, a bênção vai onde eu vou. Não temos lugares abençoados, temos pessoas abençoadas que são uma bênção ao lugar que chegam. Levante suas mãos, oramos ao Senhor e peçamos como pediram os apóstolos, que pediram confiança e valor. Peça para o Senhor confiança e valor nesta tarde. Senhor, me ajude, Senhor Jesus, a confiar cada dia mais, porque tenho motivos, Senhor. Tenho motivos para dizer que Tu és fiel, Senhor. Eu te agradeço, Pai amado, Senhor, pela vida do meu sogro, por meu cunhado, por ter usado nossa vida, a vida da minha esposa, por nos permitir dar testemunho do que Tu fazes na vida das pessoas. Oh, bendito Jesus, eu te agradeço, Pai amado, porque mesmo que nós temos uma mente finita, Tu és um Deus infinito, que cumpre as promessas, que é fiel à sua palavra. Eu te agradeço, Pai amado, porque Tu nos entregas a vitória, Senhor. Eu estou contente contigo hoje, Senhor, porque mais um dia posso ver Tua salvação, porque mais um dia posso ver Tu amor poderoso agindo em nosso favor, porque no meio das provas, das dificuldades, dos desafios, Tu mostras Teu poder, Tu mostras Teu respaldo, nos enche de Tua graça, Senhor. Nos mostras coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas que nós não imaginávamos, Senhor. Ainda o Senhor está buscando